A história na vida da Terra data de muito, muito tempo, mas o problema é saber quem eram esses seres vivos, o que eram esses seres vivos, e só podemos contar com um único tipo de evidência, e ele se chama fóssil. Os fósseis são o que nos prova que ali havia um ser vivo, mas para isso é preciso saber quais são os tipos de fósseis que existem. É tudo a mesma coisa? Não, fósseis não são a mesma coisa. Cada tipo de processo de fossilização é muito diferente um do outro, mas ele sempre mostra uma marca que ali havia um ser vivo, pois é isso que um fóssil é. Por exemplo, uma evidência, uma marca, uma prova que ali havia um ser vivo. E os fósseis podem ser de dois tipos: o tipo de resto ou vestígio. Resto é quando tem o tipo de material orgânico que ficou preservado por vários processos. E os vestígios? Os vestígios marcas indiretas, como pegadas ou até pinturas rupestres, como no caso dos humanos. Por exemplo, no caso dos humanos, a pintura rupestre mostra que a mais antiga evidência do Homo sapiens data de cerca de 39,5 mil anos. Sim, 40 mil anos de tops, pois não havia seres humanos antes disso, ao que se tem notícia. Se havia, não se marca. No caso, essas pinturas rupestres são da Indonésia e são a mais antiga prova da passagem de um ser vivo do gênero Homo sapiens. Mas e os dinossauros e bactérias e tudo? Bom, há diversos tipos de fossilização. Um deles é o de impressão. O de impressão é quando, que na verdade é um vestígio, é quando você tem um corpo que ficou preso em determinado local e os sedimentos foram se acumulando por cima dele. O material orgânico entrou em decomposição e ficou a marca, ficou uma impressão ali como num carimbo. Já existe o processo onde há preservação de tecidos, como é o caso de congelamento. Há o caso de mamutes de cerca de 40 mil anos, cujo tecido foi preservado devido ao frio. Exatamente, ele foi congelado. Da mesma maneira que aconteceu com Otzi, o homem do gelo. Mas existem outros, e esses dinossauros todos, aquilo foi congelado? Não. Aquele passou por um processo de permineralização. O permineralização é tipo o fóssil, o ser vivo, ainda vivo, morreu e ele ficou no terreno. E os minerais foram escorrendo e foram tomando conta onde tinha o tecido. E ali foi se sedimentando. O tecido, propriamente dito, deixou de existir. Só ficou ali rocha, que ficou no lugar do tecido. E isso às vezes dá uma confusão nas pessoas quando falam sobre foram encontrados fósseis de tecidos moles. Existem dois tipos de tecidos: os tecidos moles, como carne, músculos, pele, e os tecidos duros, que são ossos, por exemplo. No caso dos tecidos moles, como eles poderiam ter sido preservados por milhões de anos? É claro que isso é uma prova que a Terra é recente, certo? Errado, porque ali aquele fóssil de tecido mole não é o tecido em si. Ali houve permineralização, e essa permineralização fez com que aquele tecido ficasse preservado, mas não como tecido, sim como mineral. O mineral se infiltrou ali onde estava o tecido e ali houve a preservação. Há os processos também de incrustação, onde é bem parecido com o fóssil por impressão, só que o tecido ele vai sendo recoberto por minerais, e esses minerais vão formando uma tipo crosta. Há também o tipo de incrustação que normalmente acontece com insetos. Vinha um insetinho feliz e ficou preso na resina de uma árvore, e mais resina foi se depositando sobre ele e ele ficou incrustado. Nós vimos isso no Jurassic Park. Essa parte é verdade. Muitos desses insetos ficaram preservados assim, naquele âmbar. A parte que é ficção foi coletar o sangue ali preso no inseto, que
isso não é tão mentira assim, há vestígios de sangue, mas daí a clonar dinossauros fica muito difícil, porque parte do DNA vai embora, pois há desnaturação de proteínas. As proteínas deixam de ser proteínas, elas começam a se fragmentar, como todo polímero, ao longo de muito tempo. Uma outra coisa que as pessoas têm certos problemas de entender é que esse processo é lento e muito defeituoso. Não há garantia de nós termos fossilização. Há o caso de haver mumificação, por exemplo, que eu dependo de vários fatores, como calor e baixa umidade. Esse calor vai ressecando o tecido e vai havendo a mumificação, ou a parte do tecido fica bem ressecada, não dando espaço para bactérias e outros agentes decompositores como fungos agirem. Por isso que nós temos muitas múmias naturais que são encontradas no Atacama, por exemplo, onde os corpos eram sacrificados e deixados ao relento. Lá a baixa umidade e o calor faziam com que o corpo perdesse umidade rapidamente e ficasse ressecando, se tornando múmias naturais. Já outros, como nos egípcios, eles colocavam na areia quente do deserto, até que com o tempo eles foram se evoluindo e usaram um processo de mumificação química por outros processos, como envolver com betume e outras raízes, enfim, coisas assim. No site do ceticismo.net tem um artigo inteiro só sobre essa parte de mumificação, e vocês terão bastante informações lá sobre vários tipos de múmias e como acontecem esses processos do ponto de vista químico e físico. Esse processo de mumificação é bastante lento e nós não temos certeza de que os corpos vão ser preservados, como eu falei. Para se ter uma ideia, cerca de toda essa miríade de fósseis que nós temos descoberto ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, até séculos, não é nada perto de todas as espécies vivas que existiram e pisaram sobre a Terra. Nós não temos todos os vestígios. Algumas bactérias bem antigas, como as arqueias, ainda estão sobrevivendo, mas não são as mesmas arqueias que viviam há 2 bilhões de anos, por exemplo, porque elas sofrem mutação e processo evolutivo vai selecionando. Elas se mantêm em ambientes bem pouco mutáveis, ou seja, ambientes bem estáveis, então elas mantêm parte dos seus constituintes, mas não são os mesmos seres vivos. Nós simplesmente perdemos muito de nosso conhecimento do que havia nessa Terra. Nós não sabemos muita coisa, mas o pouco que sabemos, a cada fóssil que nós descobrimos, nós sabemos mais sobre a história da vida da Terra, sobre a própria Terra e sobre nós mesmos. Esse é André, do seu ceticismo.net. Sim, o mundo é fantástico. Nós descobrimos várias coisas sobre seres vivos, sobre seres não vivos, sobre todo o planeta, sobre o universo. E é sempre bom nós aprendermos mais. E é para isso que existem canais como esse aqui. Para você, então, continuar sempre sabendo mais um pouco sobre a parte de ciência e pensamento crítico, assine o nosso canal. E não fique só na assinatura, marque lá o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Veja sempre o que nós temos a compartilhar. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Afinal, é sempre legal nós compartilharmos com nossas pessoas que nós apreciamos para divulgarmos um pouco mais essa ciência tão maravilhosa que nós temos. Obrigado por terem assistido.